Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre Grandeza e Decadência do Império Romano, volume 3. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar um curso de teologia, caso você queira fazer um curso livre de teologia. E também tem meu telefone, caso você queira conversar comigo ou fazer alguma doação. Se torne membro do canal e vamos a mais este vídeo. Aleluia, cara. Hoje, dia 11/8/2023, eu termino a leitura desse livro aqui. Esse aqui é o terceiro volume, são 5 volumes. Já tem o quarto e o quinto volume para eu estar lendo. Esse livro aqui eu acabei me demorando um pouquinho mais, porque é muito complicado essa... Não é à toa que ele é o maior livro da coleção. Dessa coleção sobre o Império Romano, sobre grandeza e decadência do Império Romano, de Guglielmo Ferreiro, porque é assim, até quando começa a falar das fundações, da grandiosidade, das grandes conquistas romanas, o negócio vai bem, você vai lendo, você vai achando legal, você vai achando os pontos históricos, você vai achando umas coisas legais. Só que quando chega na morte de César, que acaba no segundo volume, praticamente o volume 2 inteiro do livro é falando sobre César e Pompeu. Então, o segundo volume é falando sobre César e Pompeu, que é muito interessante, porventura a história. Mas quando César é assassinado no volume 2, no final do volume 2, e aí começa o volume 3, cara, é um negócio assim, é um negócio chato, porque é muito detalheiro. Aí é tal cara que fez isso, é tal cara que fez aquilo, aí um tentando dar golpe no outro, e aí você tem Otávio que se torna o sucessor de César, mas ele não tem firmeza de caráter, não tem firmeza de liderança para tomar decisões. Aí você tem Marco Antônio, que era o general de César, que inclusive César teve relações com Cleópatra, e Cleópatra depois teve relações depois que César morre, ela tem relações com Marco Antônio, domina ele, e assim, cara, se torna um negócio bem chato, assim, até a página do livro. Esse livro tem 464 páginas. Só hoje eu acho que eu li umas 130. Só hoje. Hoje eu peguei pra monstrificar, meu. Eu falei, não, hoje eu vou acabar com esse livro aqui. Eu acho que eu li umas 120, 130 páginas. Principalmente porque eu tava ruim ontem. Ontem eu fiquei ruim, pegando fogo. Tava ardendo. Falei, Maria, hoje eu vou pegar fogo na cama. Ela achando que eu tava brincando. E realmente eu tava ruim, dor de cabeça, né? Uma dor estranha aqui assim. E quando eu passo mal, eu pego muito fogo, cara. Eu fico muito quente. Então hoje eu amanheci bem, só que não 100%. Falei, não vou gravar vídeo, não vou fazer nada. Vou meter bronca nesse livro aqui. Eu comecei a ler, li umas 40 páginas. Aí eu falei, quer saber? Vamos ler mais um pouco. E fui lendo, até chegar, até agora, 5h10. Terminar de ler este livro. E da página 200, 250 em diante, aí começa a treta de Otávio com Marco Antônio. E é bem interessante, né? É bem interessante essas questões, porque nessa parte da história vem uma figura interessante, que é Herodes. Não sei se é o mesmo Herodes que manda matar as crianças. Não sei, eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Mas o rei Herodes, ele se torna aliado de Marco Antônio. Só que quando ele vê que deu ruim para Marco Antônio, ele se alia a Otaviano. E quando ele se alia a Otaviano, descendente, sobrinho de César Otaviano Augusto, quando ele se alia a Otaviano, ele ganha a Samária. Então o rei Herodes, ele passa a ser governador de toda Israel, né? E um outro ponto desse livro que eu aprendi, que é, por exemplo, a gente vê, porque Cleópatra isso, Cleópatra aquilo, é Cleópatra. Cara, Cleópatra só fudeu com a vida dos romanos, não tem outra palavra para definir isso. A desgramada da mulher lascou com a vida de César nos últimos dias. A mulher lascou com Marco Antônio. Se Marco Antônio tivesse ficado na miúda, não tivesse tanto interesse em conquistas, em domínio, não tivesse se predisposto com Otaviano, ele seria o maioral.
ele seria o continuador do trabalho de César, porque ele era amigo próximo de César, ele era o continuador ideológico, enquanto que Otávio, depois da morte de Marco Antônio, ele se torna um grande conservador, ele que estrutura o conservadorismo dentro do Império Romano, lembrando que César ele era tecnicamente um revolucionário, né? Ele que praticamente destruiu a República, né? Se tornou um ditador, em moldes, né, se podemos assim dizer, e Otávio se dizia o seguidor dele, mas na verdade quem era mais seguidor dele era Marco Antônio. O Otaviano ele estava mais predisposto a uma liga mais conservadora, né? Tanto que ele mandou matar, fugiu o nome do grande poeta, Virgílio. Não, foi Virgílio. Ele manda matar um cara que depois ele continua Cícero. Ele manda matar Cícero e depois ele mesmo segue os passos que Cícero deu no livro A República. Então, é muito contraditória essa história política e tal. Um outro detalhe que eu também observo, né? Lembrando que eu estou estudando essa questão do Império Romano, lendo sobre isso, para ver se era do modus operandi deles criar religiões para dominar os povos, né? Criar religiões para domínio dos povos, ou seja, eles tinham o hábito de ficar criando religiões à torta e à direita. E pelo que me parece, não é uma coisa mencionada pelos historiadores, principalmente por Guglielmo Ferreiro, que é muito detalhista. São 5 volumes só sobre a grandeza de Roma, né? Grandeza e decadência. Então ele está cobrindo desde o século V a.C., acho que até o segundo século da era cristã. Eu acho que vai cobrir esse livro, né, a coleção dos 5 livros, né, pelo que eu li na introdução. Então assim, eu não encontrei respaldo histórico para essa afirmativa, né? É claro que agora eu vou entrar na parte que muito me interessa, né, que é a questão da Ásia. Pô, até o presente momento eu vejo cidades como Éfeso, Corinto, Galácia, que são cidades que foi escrito parte do Novo Testamento, né? E agora esse volume 4 aqui, ele vai tratar da Ásia, especificamente da Ásia, que era uma fonte de lucro, né? República de Augusto, né? 4º volume, que vai falar muito da Ásia, né? Tem aqui o Oriente, da página 125 à página 154, que eu já dei uma lida antes, mas eu quero estar observando de perto esses detalhes. Eu acho que vai ser mais interessante agora e vai se aproximando da era cristã. Então o 4º e o 5º volume me serão valiosíssimos no tocante ao estudo desse tema, né? E depois ainda tenho mais um livro de 3 volumes aqui sobre Roma e seu Império. Tem o Edward Gibbons que eu já li, mas está na hora de eu ler. Também temos aqui a História da Civilização Ocidental. Então ainda tem algumas obras aqui que eu pretendo ler e acabar adquirindo, né? Mas o fato é esse, cara. E uma coisa assim, ó, quando o livro é chato, vai com calma. Ou você pode tomar 2 posições. Ou você vai mais devagar com o livro, vai lendo ele mais devagar, né? Lê 10 páginas, cansou. Depois no outro dia lê mais 10 páginas e vai seguindo. Ou você massacra o livro. Você pega e vai lendo até acabar, porque tem leituras que a gente pode se negar a deixar de ler. Tá? Então, esse livro eu não quero ler. Então, não tem problema. Você pode se negar a ler o livro, né? Então você pode se negar a ler o livro. Mas tem leituras, no caso essa aqui, eu não posso negligenciar nenhum detalhe do livro em si, porque eu estou numa busca, numa abordagem acerca de como que os romanos tratavam seus oponentes. E eu falo para você, é tudo na base da foice. Sempre foi na base da foice e do imposto. Curiosamente, né? Nunca foi nesse aspecto mais, olha, religioso, vamos dominar ele pela religião, pela cultura. Não, eles chegavam, metiam a espada. Você tá com a gente? Então beleza, toma uma espada aqui e vamos combater com a gente. Não tá com a gente? Eu desço a espada em você. Pronto. Sempre foram muito empíricos, muito práticos, né? O pragmatismo romano, ele é fascinante nesse sentido, né? Eles não são... O romano sempre foi um homem muito simplório, né? E bem complicado, bem complexo isso. Bem complexo. Mas é isso. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Falando sinceramente sobre esse 4º, 3º volume aqui que
foi bronca. Graças a Deus eu terminei hoje. Falei, não, cara, tá tão complicado esse livro que eu vou terminar de ler ele hoje. Aproveitar que eu tô ruim e terminar de ler ele hoje para avançar para as próximas leituras. É isso. Um abraço. Tamo junto e fique com...